Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Essa videoaula foi elaborada especialmente para auxiliá-los no processo de compreensão da leitura proposta ainda no início deste semestre. Na aula de hoje, então, iremos falar sobre a obra Amar, Verbo Intransitivo, Idílio, de Mário de Andrade. Este livro foi publicado no ano de 1927 e é um livro razoavelmente curto, pois tem só 157 páginas. É considerado um importante retrato das mudanças sociais e artísticas pelas quais o Brasil estava passando na época. Isso porque, 5 anos antes da publicação deste livro, surgia no país a onda das vanguardas europeias. Mas professoras, o que é isso de vanguardas europeias? Bom, em linhas gerais, são movimentos artísticos e culturais de inconformidade política e social que surgem lá na Europa. Pensando no contexto histórico, o mundo acabava de sair da Primeira Guerra Mundial, destroçado, passava por um momento de reconstrução. E esse processo pós-guerra foi um período de necessidades que acabou desencadeando em inconformidades. E esses movimentos de inconformidade surgiram não apenas nos âmbitos sociais e políticos, mas também em movimentos artísticos e literários que queriam quebrar os paradigmas do que se denominava arte até então. Dessa vanguarda que surge o modernismo, que chega no Brasil em 1922 e tem justamente esse nosso autor maravilhoso, Mário de Andrade, como um dos precursores dessas ideias inovadoras. Desta forma, então, a escrita de Mário de Andrade vai ser sempre carregada de críticas à sociedade, aos costumes conservadores, aos padrões clássicos da arte pela arte e da escrita baseada na norma culta e inacessível. Então, este livro, além de trazer uma temática polêmica, tanto para a época quanto para os dias atuais, que já é possível identificar no seu título a crítica à norma culta, pois amar, de acordo com a gramática normativa, é um verbo transitivo direto, pois quem ama, ama alguém ou algo. Além disso, o título também diz muito sobre a obra, pois conforme a gente vai lendo, vai percebendo que o título também transmite a ideia de que o importante é aprender a amar, independente de quem, como ou o que. Porém, reside no subtítulo do livro uma contradição, pois idílio significa um amor correspondido. Então, de cara, a gente já começa a entender que o intuito do autor é mesmo de provocar, mostrando toda a complexidade e subjetividade que compreende essa palavra. Por isso ele não rotula ou romantiza. Por isso é importante olhar para essa obra, compreendendo que o intuito do autor é mesmo colocar o dedo nas feridas da sociedade e nos fazer refletir sobre assuntos que são tratados como extremos, simplistas demais ou então até como tabu. O livro retrata a iniciação sexual e amorosa do jovem Carlos com a sua professora particular de alemão, Fräulein Elsa. O pai da família contrata a Elsa, uma alemã que migrou para o Brasil em busca de uma vida melhor, dada a situação no país no pós-guerra, para ser professora dos seus filhos, 3 meninas e um menino, e também auxiliar de sua esposa como governanta da casa. Mas o verdadeiro motivo pelo qual a Fräulein, como é chamada pelos irmãos, foi contratada é para ensinar ao jovem Carlos tudo sobre o dito amor. Felisberto, pai do menino, contrata a Fräulein Elsa para tirar a virgindade de seu filho. Como se isso já não fosse impactante o suficiente, Carlos é um menino de apenas 15 anos e Elsa, uma mulher muito mais madura, no auge de seus 35 anos. A justificativa do pai para essa contratação é proteger o filho, evitando que ele perca a virgindade com mulheres desconhecidas que podem transmitir algum tipo de doença ao rapaz, além do medo que o pai tem de Carlos se perca em vícios durante estas aventuras amorosas. A mãe de Carlos, Laura, nem imagina que o marido tenha contratado a mulher com essa finalidade, tampouco as 3 irmãs de Carlos que convivem diariamente com Elsa e também são suas alunas. Depois de ver os dois juntos, a mãe, visivelmente chocada, horrorizada, resolve demitir Elsa, ao que a moça pergunta: seu marido não lhe contou a verdade? Não disse para o que estou aqui? E depois de ouvir as justificativas do marido, pasmem, a mulher acaba cedendo e pede para que a moça termine seu trabalho. Dessa forma, Elsa fica ali e a história vai se desenrolando em torno desse envolvimento entre os dois. Então, como a gente pode perceber nesse breve resumo sobre a obra,
fica bem visível que ela é, de fato, um tanto quanto polêmica e apresenta aí uns assuntos perturbadores para a sociedade da época. Mas quando a gente vai para essa leitura, entendendo o contexto histórico de inconformismo, de transformações sociais e de quebra dos padrões, a gente já consegue perceber muitas questões que o autor vai apontando sutil e sarcasticamente durante a construção da narrativa. A gente poderia destacar aqui alguns pontos, como essa relação familiar um tanto quanto problemática, além da questão que o autor deixa visível a sujeira que há por debaixo da imagem da família conservadora, burguesa, bem estruturada paulistana, né? Mas o que nós gostaríamos de problematizar hoje e sugerir uma reflexão é sobre os estereótipos femininos sobre os quais a personagem Fraulein Elsa é construída. É sabido que durante boa parte da história do mundo, os homens são, via de regra, os autores sociais. São eles que ditam as normas da sociedade e que ocupam majoritariamente os espaços de liderança e de fala. Nessa obra, assim como em tantas outras da literatura brasileira e mundial, contemporâneas ou não a Amar, verbo intransitivo, temos um homem que dá vida e voz a personagens femininas. Mário de Andrade constrói a personagem Elsa, talvez justamente com o intuito de provocar e de quebrar os estereótipos machistas e limitantes sobre os quais as personagens femininas das grandes obras literárias eram retratadas até então, né, na literatura luso-brasileira. Pois a Fraulein, ela não é nem isso e nem aquilo. Ela não é nem Helena de Machado de Assis, a moça inocente, casta e bela, que ama intensamente e verdadeiramente, nem tampouco a Luísa, de Eça de Queiroz, a mulher bela e fútil, que se resume a isso e que se deixa levar pelos desejos. A Elsa, ela é uma representação do que é ser uma mulher de fato, multifacetada e contraditória em sua totalidade. E o ponto mais interessante dessa provocação do autor é que ela está ali, fazendo parte do cotidiano de uma família tradicional burguesa brasileira do século XX, configurada pelo homem, o pai de família, provedor de sustento, do status quo da família, a mãe que dedica sua vida a cuidar dos filhos, da aparência, do lar, o filho homem primogênito, que orgulho, que detém toda a atenção da família, visto que espera-se dele que siga os caminhos do pai, e as filhas mulheres, que pouca ou nenhuma expectativa carregam sobre si. O autor ele constrói a Elsa com esse balanço entre os defeitos e qualidades e aponta isso o tempo todo na narrativa. Durante a leitura, a gente vai identificando essas várias essências da personagem. Ela é forte, mas submete-se ao que faz porque ela sonha em retornar para a Alemanha, em se casar com o homem dos sonhos, o homem ideal. Ela é pragmática com relação ao amor, mas ao mesmo tempo ela se perde nos devaneios dela sobre esse sentimento. Ela não é bela, mas é um objeto de desejo masculino. Percebem que são fragmentos distintos que compõem uma única mulher? Aqui temos algumas frases retiradas do texto que demonstram essa alternância da personagem entre estes estereótipos. Vim ensinar o amor como deve ser. Isso é o que pretendo ensinar para Carlos, o amor sincero, elevado, cheio de senso prático, sem loucuras. Página 38. O amor deve nascer de correspondências, de excelências interiores, espirituais, pensava. Os dois se sentem bem juntos, a vida se aproxima. Página 25. Fraulein não é bonita não, porém traços muito regulares, coloridos de cor real. E agora que se veste, a gente pode olhar com mais franqueza isso que fica de fora e ao mundo pertence. Agrada, não agrada? Página 21. E o corpo de Fraulein vinha sem atributos morais, sem exigência de casamento, sem filhos. Sublime. Página 100. Por fim, algumas mulheres reais e importantes no movimento modernista brasileiro. Mulheres com múltiplas facetas e muitas vezes hipócritas e incoerentes, assim como Fraulein, escrita por Mário de Andrade para criticar as personagens femininas tão estereotipadas. Mário pode muito bem ter se inspirado nessas mulheres reais para escrever as suas personagens e tecer as suas críticas. Na foto, a legenda.
as mulheres tiveram um papel tão importante quanto os homens no modernismo. Na foto, Pagu, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Elsie Hoston e Eugênia Álvaro Moreira. À frente de Benjamin Peretti, Oswaldo de Andrade, Álvaro Moreira e um homem desconhecido. Olá, querida garota do século XXI, estimada Millennium, tudo bem com você? Hoje eu quero perguntar pra você. Você mesma que tá aí postando fotinho no Instagram de biquíni ou de calça jeans comprida ou de qualquer jeito que você quiser. Você mesma que pode escolher seu marido, que pode escolher se quer casar ou não. Sim, você empreendedora de sucesso, você que pode escolher uma carreira profissional, você que escreve, você que tem voz na sociedade. Sabe onde tudo isso começou, sabe? Aqui, ó, nos loucos anos 20. Foi nessa época que nós nos libertamos dos espartilhos apertados, encurtamos as nossas saias e fomos às ruas em busca dos nossos direitos civis. Sim, foi aqui sim que tudo começou. Nós começamos a ocupar o mercado de trabalho, a ocupar os espaços de fala, a nos expressar artisticamente. Os loucos anos 20. Que saudade. Ou não também. A gente tá bem melhor agora. Apesar de não estar perfeito ainda, né? Mas você querida Millennium, você tá no auge da sua liberdade. Mas viva os loucos anos 20, não é mesmo?